Bom, meus amigos, boa noite. Boa noite quem estiver entrando na nossa reunião virtual. Boa noite, Nicolas, está aqui presente com a gente. Vamos dar seguimento a mais uma segunda-feira de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje continuando falando sobre as leis do trabalho, né? De como a doutrina espírita enxerga e explica a necessidade do trabalho material, né, do nosso trabalho aqui enquanto matéria, e também fala do nosso trabalho na nossa forma original, que é o espírito, né? E aqui a gente recebe uma explanação da importância e de como procede o trabalho. Hoje a gente finaliza o trabalho, né, as leis do trabalho, e a gente entra no capítulo 4 também, que vai falar da lei da reprodução. E a lei da reprodução tem os tópicos, né, que serão população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Então, todos esses tópicos serão estudados a partir do capítulo 4 da lei da reprodução, ok? Então, hoje a gente finaliza da importância do trabalho e iniciamos o capítulo 4 da lei da reprodução com o primeiro tópico, população do globo. Então, antes da gente começar os nossos trabalhos de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos abrir, né, e pedir a colaboração da espiritualidade no nosso estudo de hoje. Elevando os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui presencialmente na Tua casa, na Associação Espírita Caibar Schutel, e também os amigos que estão em suas residências, assistindo de forma virtual. Todos nós, Senhor, estamos aqui motivados a conhecer um pouco mais da Tua Palavra, através da doutrina espírita. Estamos aqui porque queremos nos aperfeiçoar como matéria, como espírito, aperfeiçoar nossa moral, aperfeiçoar nosso intelecto, coisa que ainda estamos bem pequenininhos, Senhor. Então, através da doutrina espírita, enxergamos que podemos nos aprimorar um pouco mais e que possamos, passo a passo, crescer de todas as maneiras citadas, como matéria, como seres, como homens, como espíritos, e que possamos cada vez mais caminhar juntos, Senhor. E que o estudo de hoje possa nos abrir os olhos e a nossa mente para muita coisa ao nosso redor, e que a espiritualidade presente aqui na Caibar Schutel e também as residências dos amigos que estão nos acompanhando possam nos orientar e nos ajudar no estudo de hoje, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Amém. Bom, boa noite, Ju, está entrando agora também. Antes da gente começar a fazer, né, o nosso estudo, vamos falar dos aniversariantes do dia, de hoje, de amanhã, que são sempre as pessoas que a gente lembra, né, que trabalham ou trabalharam em prol da casa, em prol da caridade, seja aqui na Caibar Schutel, ou seja na Mansão da Esperança, né, que é a nossa causa social, o asilo de idosos que a gente ajuda a manter. Então, lembramos deles sempre como uma homenagem. Aniversariantes de hoje, 20 de novembro, é aniversário da Denizar Kuhl, Geni dos Santos, Zuleide de Oliveira, Floriano Machado Barcelos, Marlene Paulino da Silva, Djalma de Albuquerque Silva, Daniel Tavares da Silva, Neila Fontes da Silva, Otávio Cigalês Salcedo, Nadir Nogueira Marinho, Alderivo Joaquim Pedreira, Regina Jorge da Silva, Vandir Pinto Fonseca, Zilda Teixeira de Melo Nunes, Valdir Moreira, Vilma de Almeida Pereira, Valdelino
Lourenço Machado e Valdir dos Santos. Os aniversariantes de amanhã, terça-feira, 21 de novembro: Valdemiro Silva Santana, Arnaldo Maldonado, Walter Bueno, Oswaldo Rodrigues de Matos, Jair Ferraz, Maria da Penha Alves Macena, Pedro Augusto Pereira, Terezinha Valente dos Santos, Geni Alves da Silva, Maria Margarida Martinez Alonso, Mônica Maria Galdo, César dos Santos Luiz, Maria do Carmo de Oliveira, Antônio Barbosa de Vasconcelos e Sônia Valéria Conde Carvalhida. Então aí o nosso abraço, nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, essas pessoas que aniversariam hoje e amanhã, encarnados e desencarnados, que possamos enviar nossos melhores votos, nosso abraço, nossos melhores pensamentos a pessoas que trabalharam tanto e trabalham ainda em prol da caridade. Ok? Então, por fim, vamos seguir para o estudo. A Clara chegou agora, boa noite também, amiga. Vamos para o item 685, né? E Kardec pergunta o seguinte: tem o homem direito de repousar na velhice? E aí a resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí o Kardec faz uma contra-pergunta em cima dessa resposta. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Aí o Kardec faz uma explanação sobre isso, que ele diz o seguinte: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Kardec acaba nos falando aí, né, sobre... A gente sempre costuma dizer que o Livro dos Espíritos é sempre contemporâneo, né, a nossa realidade, a nossa sociedade. E antes de falar dessa explanação de Kardec, que eu entendo que ele faz uma explanação de todo o tópico do trabalho ali, né? Ele engloba tudo para fazer uma explanação só, não necessariamente da 685. Falando da 685 em específico, quando ele pergunta, né, se o homem tem direito de repousar na velhice, e a explicação da espiritualidade é: nada é obrigado,
senão de acordo com as suas forças. E aí o Kardec pergunta em cima: então o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí a espiritualidade responde: o forte deve trabalhar para o fraco. A gente já viu isso anteriormente em outros estudos aqui. E não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Sendo que por muitas vezes, né, a gente se depara com pessoas, né, que têm família, às vezes com seus idosos lá, que os idosos passam necessidades que a família acaba não acolhendo, ou então a gente vê nas ruas, pessoas em situação de rua que chegaram a esse ponto de não conseguir mais trabalhar e não tiveram nenhum suporte e tiveram que ir para as ruas para viver. E aí não tem nada, ele não se sustenta, né? Eu não sei, vocês que estão, né, estudando aqui agora nesse momento, ou como as pessoas pensam, mas eu sempre me questiono todas as vezes que eu me deparo com uma pessoa em situação de rua. O primeiro, antes do olhar de empatia, eu não sei se isso é positivo ou negativo, mas automaticamente eu penso: como essa pessoa chegou a esse ponto? Qual foi a causa dessa pessoa estar em situação de rua? Já nasceu nessa situação, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que se reproduz, né, na situação de rua. A pessoa já nasceu na situação de rua. Foi uma pessoa que se desentendeu com a família e foi expulso de casa e não teve nada para poder levar, não teve para onde ir. Ou foi uma pessoa que envelheceu, aí entra nessa questão aqui, né, do que a gente está falando, envelheceu, não tinha mais condições de trabalho, não tinha pessoas com que contar e só lhe restou a rua, ou teve alguma coisa e perdeu, né, não soube gerir, ou enfim. Antes da empatia, a primeira pergunta que eu sempre me faço é essa, para depois, repito, não sei se é certo ou errado, não quero entrar, só entender que primeiro vem esse pensamento, depois eu entro em empatia de: nossa, é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, está aqui numa necessidade, né, qualquer, e precisa de ajuda. Então, voltando para isso aqui, o forte deve trabalhar para o fraco, né? E não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. Lei da caridade. Então, todo esse pensamento esse raciocínio que eu acabei de trazer, que é um pensamento meu, entra dentro disso daqui, que é o nosso dever. Como ele fala, a sociedade deve. Quando a sociedade deve, quando ele fala que a sociedade deve, é nosso dever, né? Muitas vezes a gente não consegue ajudar, ou às vezes a gente não quer ajudar, mas a gente precisa encontrar meios de ajudar, seja nessa situação ou noutra, né? E quando o velho está dentro da nossa família, né? O idoso ele está dentro da nossa família, muitas vezes a gente pode ter até desavença com aquele idoso, mas aí entra o lado da empatia, né? A gente pode não ter digamos assim, o amor de pai para filho, de filho para pai, o amor de família, mas a gente deve ter o amor fraterno. É um ser humano que está ali em situação vulnerável e que a gente precisa ajudar, né? A gente precisa ajudar, a gente precisa dar suporte, porque ele finaliza com uma coisa muito séria: é a lei da caridade. E a gente nada mais está estudando aqui desde sempre na doutrina espírita, que os princípios são o amor e a caridade. Então, repetindo o que eu acabei de falar, né, que é o raciocínio, de que eu posso não amar aquela pessoa, que às vezes é da minha família, eu posso não amar porque eu tenho uma desavença enorme, não amo como pai, não amo como tio, não amo como irmão, não amo como ninguém, mas eu devo ter pelo menos o amor fraterno, de ajudar a pessoa a se manter, porque hoje é essa pessoa que está nessa situação vulnerável. Amanhã, quem sabe não sou eu que estou nessa situação vulnerável,
E eu vou precisar de que outra pessoa chegue a me ajudar, seja meu filho, seja minha mãe, seja meu pai, seja meu tio, seja um amigo, seja qualquer pessoa da rua, enfim. Se eu não conseguir me manter, a gente chega nessa situação de que outra pessoa precisa, às vezes, muitas vezes um desconhecido. E eu vou puxar um outro raciocínio aqui sem me alongar muito, porque a gente acaba entrando no âmbito político e não acho interessante a gente se prolongar muito aqui, mas que, vejam bem, se a gente for parar para analisar, o clima dos anos 70, por exemplo, não é o clima da década de 20 que a gente está aqui agora. A alimentação dos anos 70, 60, não é a mesma alimentação dos anos 20 que a gente tem agora. Então, uma pessoa naquela época se alimentava de uma forma e tinha um clima de temperatura, de chuva e tudo mais, de uma forma. Hoje a gente tem de outra forma. Então, eu entendo que a nossa alimentação piorou. Voltamos a falar do que estudamos na semana passada, quando a gente falou das doenças do psicológico, falamos de ansiedade, falamos de depressão aqui um pouco também. Isso ajuda o ser humano contemporâneo hoje a envelhecer um pouco mais. Então, eu penso que os jovens de hoje vão se tornar velhos mais vulneráveis de todos os sentidos, incluindo a alimentação. Então, esses jovens que vão envelhecer, se não se cuidarem agora, né, vão ficar totalmente vulneráveis. Só que, onde eu queria chegar na questão do âmbito político, as leis que a gente enfrentou nos últimos anos foi de dificultar a aposentadoria das pessoas. As pessoas hoje precisam trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo para que possam se aposentar. E se as pessoas precisam contribuir mais tempo, trabalhar mais tempo para se aposentar e adoecem antes, né, não conseguem ter plenas virtudes para trabalho antes, a gente vai causar um grande impacto na sociedade, né? A gente vai ter um déficit muito grande e a gente vai precisar contar muito com a caridade das pessoas. E aí eu penso que já começa a entrar, né, numa época que eu entendo que a gente já está nessa época, mas a gente vai adentrar, né, mais profundamente na época do joio e do trigo, que a gente vai começar a ver quem está à disposição realmente de ajudar aquele que necessita e quem só quer fazer propaganda de que faz e não faz, ou daqueles que simplesmente não ligam para fazer, né? Então, é uma situação muito delicada quando a gente fala de velhice, porque a gente está envelhecendo mal. Quero trazer isso para cá, porque é um pensamento que a gente está envelhecendo mal. Como eu falei ainda há pouco, as doenças psicológicas hoje que a gente tem, que principalmente ansiedade e depressão, envelhecem muito o ser humano. O jovem hoje vive, às vezes, as pessoas, como a gente falou na semana passada, às vezes as pessoas acham que é coitadismo, que se faz de vítima, que é mimimi, que não sei o quê, mas por muitas vezes não. Eu não quero entrar, porque aí a gente pode entrar dentro de uma esfera aí, mas eu não quero não, só quero mostrar que isso aí faz com que as pessoas tenham queda de cabelo, o embranquecimento, né, dos próprios pelos, a pele começa a criar mais marcas de expressão mais rápido, a pele deixa de ter a mesma elasticidade, a pessoa vai envelhecendo, vai começando a que a gente fala, né, começa a se acabar cedo. E aí, sem plena saúde mental. Aí a alimentação de hoje em dia, de alimentos ultraprocessados, a gente cada vez tem menos tempo para cuidar da nossa saúde. Falamos isso inclusive na semana passada, quando o Kardec também estava perguntando da questão do repouso, que a gente precisa, né, do repouso.
E aí falamos também, inclusive, dos patrões, dos chefes, enfim, da figura de autoridade que não deixa o trabalhador repousar tanto para a questão física como para a questão mental, porque na questão mental é ali onde ele tem a oportunidade de se questionar, né, de elevar o seu intelecto, inclusive. Tudo isso hoje, o tempo está comprimido. Então a gente está fazendo com que as pessoas envelheçam mais rápido e sem qualidade. E se você envelhecer mais rápido e sem qualidade, das duas uma vai acontecer. Ou você vai chegar à idade, né, necessária para se aposentar, que hoje a masculina, se eu não me engano, é 65 anos, eu acho. Era 60 antes, agora acho que é 65. E aí, ou ele vai chegar com 65 anos muito, muito necessitado de ajuda, ou ele nem chega, né? Do ponto de vista político, porque do ponto de vista político vai ser bom, né? Porque é menos despesa pro sistema. Mas e o lado humano que a gente que é o que importa de verdade? O lado social, que é o que importa, o lado do amor e da caridade. Como que a gente faz, né? Então é algo que a gente precisa sempre parar e pensar e ser empático. Como eu falei no início, a gente pode não amar aquela pessoa de paixão, às vezes a pessoa envelheceu, todo mundo pensa, vai envelhecer, a pessoa vai ficar mais branda, né? Era uma pessoa muito dura na juventude, mas aí envelheceu, ficou o velhinho bom. Nem sempre fica, ou às vezes só finge que fica, mas mesmo assim a gente precisa ajudar, né? Nosso papel está aqui para ajudar. E foi como eu falei, você não precisa amar de paixão aquela pessoa, só a tua empatia, o teu trabalho de caridade, o teu trabalho de ajuda é o que vai contar tanto para aquela pessoa como para você mesmo, né? O Luiz fala aqui no início que o livro não o livro que é contemporâneo, é a sociedade que não evolui, né? Defende guerras, desalinho social e ganância, que acaba, né, entrando num círculo ali, que esse livro, se a gente tivesse já se adiantado como sociedade, de fato o livro falaria de coisas aqui que não comporta mais, mas a gente está atrasado ainda e o livro se torna contemporâneo pelo que a gente está, né? E aí ele fala que todos podem ajudar, mas poucos fazem com o coração, né? Caridade é sofrimento e renúncia. Essa questão do sofrimento, né, cara, eu penso que se a gente falar isso para a pessoa que está começando, a gente pode afastar, porque a pessoa vai achar que, nossa, eu vou viver num perrengue danado para ajudar o outro. Porque muitas vezes a gente pensa, né, com o coração, e é isso mesmo. Mas quando a gente fala da renúncia, é um pouco mais simples de atingir a pessoa que é leiga, ou a pessoa que precisa ser atingida para fazer. Quem já está no meio, quem já está fazendo, já sabe, já gosta mesmo, já entende que a caridade é mais para ela do que para o próximo, porque a sensação de ajudar o próximo é tão boa que você nem sente. É o que a gente fala, inclusive, dos espíritos mais adiantados, que quando nos ajudam, eles ficam felizes, né? Eles ficam felizes em nos ajudar. E eu penso que é uma sensação, dadas as proporções, parecida com o que a gente sente aqui. Quando a gente ajuda alguém, a gente se sente tão bem, que o bem que aquela pessoa fez volta um dobro para a gente, só nessa sensação, né? Aí o Luiz fala aqui que tem um senhor na mansão que escolheu muitos jogadores para ir para clubes, a maioria milionários, e que socorre ele é um ex-jogador, dentre tantos que não esqueceu por gratidão. Ou seja, tem um ex-jogador de futebol aí que ajuda um senhor lá, né, que já foi gente, né, que ajudou essa pessoa a chegar na carreira e foi bem sucedido, né? E pelo menos a gratidão está aí, né? Tá fazendo o papel dele, né? Tá fazendo bem aí. Quando o Kardec entra aqui agora na síntese, né, da questão do trabalho, quando ele fala assim: não basta se diga o homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em quem se ocupar, o que nem sempre acontece. Fazendo um parêntese aqui,
Olha o que é interessante a gente falar sobre isso aqui. É preciso que aquele tem de prover a sua existência por meio do trabalho, ou seja, a gente precisa se manter, pagar nossas contas, nos alimentar por meio do trabalho. É isso? Nossa sociedade hoje funciona dessa maneira. Eu trabalho, sou remunerado, com a remuneração que eu recebo, eu pago a minha moradia, minha alimentação e etc. Só que ele fala, nem sempre acontece. E quando esse nem sempre acontece, entra no que a gente falou ainda há pouco, no item acima. A pessoa fica no desemprego, não encontra oportunidades, acaba entrando numa situação vulnerável, situação de rua e que depende do outro. E aí olha só, eu ia falar agora, mas ele continua. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. É o que a gente vê. Não precisa ir longe. A gente passa pelo centro de Caxias. Estou falando, não precisa ir longe não, passa pelo centro de Caxias. No final de semana eu passei pela Lapa e assim que desci do Uber, era só isso. Era uma legião de pessoas nessa situação, em situação de miséria. E aí você pega o contraste da Lapa com pessoas se divertindo em bares caros, tudo mais. Você, na mesma calçada, você vê pessoas nessa situação. E aí a gente fica com medo que essas pessoas vão lá e nos agridam, roubem a gente, façam covardia. Mas o que a gente dá em troca para essas pessoas? A gente trata essas pessoas muitas vezes como inimigos, como ameaças. A gente foge delas. Aí entra outras questões de caráter, né? de índole dessas pessoas. Mas na maior parte são pessoas que não têm oportunidade, que está aqui nisso que ele falou. Não tem a oportunidade de se ocupar. Aí muitas vezes teve, não soube aproveitar, mas a gente não gosta de receber chances. Por que não dá outra chance para outra pessoa? Claro que aí, se der uma chance para outra pessoa e essa pessoa vacilar, a consequência é toda dela, você fez a sua parte, né? E aí, a gente chega nessa questão de miséria por muitas vezes, sabe? E ele continua, eu ia falar aqui do raciocínio, mas ele continua. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Não parece contemporâneo para a gente? Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Outro problema que a gente vive o tempo todo. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso aqui, aí parece que está agredindo as pessoas, né? Quando a gente fala sobre isso, chamam a gente de tudo de ruim. Eu falei que não gosto de falar de misturar questão política aqui, mas eu não quero falar de questão política mesmo não. Mas se você só falar isso aqui, essa frase aqui para as pessoas aí hoje em dia, a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. E aí você desce mais um pouco e fala, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Se você só falar isso para as pessoas hoje em dia, sem citar política, vão te chamar de comunista, vão te chamar de petista, vão te chamar disso, daquilo, aquilo outro. Mas é um raciocínio lógico, não é questão política, é questão humana, isso que a gente está falando aqui. É questão de caridade, de que esse que ele fala não se costuma pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, e é verdade. E aí ele continua, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, não a educação letiva que a gente tem na escola, mas a educação moral, gente. E aí não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, da moralidade, dos bons costumes, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres,
a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Hábitos que a gente está falando aqui agora, da empatia, da caridade, do amor ao próximo, da sustentação de si próprio e de ajudar o outro de alguma maneira, de fugir de toda... a gente vive, né, sempre em situações de desafio o tempo todo. Todas as nossas situações, em todo momento, são de desafios que nós mesmos viemos aqui para poder passar, né? Mas se a gente não se ajudar, se a gente não tiver empatia, esses desafios atropelam a gente, né? E aí é isso aqui, que ele está falando. A educação moral incute hábitos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião dos indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Aí entra no que eu acabei de citar ainda há pouco. Pode falar. Então, esse ponto da educação moral, esse parece ser assim, um ponto central mesmo. Por quê? Quando ele fala da ciência econômica, a gente pensa nas teorias econômicas, nas sociais, que tem que avançar mesmo os estudos, né? Tem diversas teorias aí, não é mérito da gente até aqui, né, aprofundando nelas. Mas basta dar uma olhadinha para a gente saber os caracteres delas. Elas são fruto de quê, né? Penso eu. São fruto da evolução intelectual. E aí eu entendi que o Kardec está colocando que, por mais bem intencionado, por mais desenvolvida que seja a teoria econômica, né, o desenvolvimento intelectual, se faltar o que ele está chamando de educação moral, que vem do desenvolvimento moral, você não consegue colocar em prática, porque por mais que se tenha um entendimento intelectual de que, olha, a pessoa tem que estar empregada, é o mínimo, né, é o direito, né, básico, ela tem que ter acesso à saúde, ela tem que ter acesso à alimentação. Então, assim, no papel todo mundo consegue entender. Mas e aí, na questão moral, que esforço que se faz para que isso se cumpra? Né? Que esforço que se faz para que a gente, em conjunto, coletivamente, consiga fazer isso funcionar sem que seja por lei, por punição? Né? Eu não preciso auxiliar o irmão, ou se eu sou um empregador, dar o básico para ele, as condições básicas, porque tem uma lei que vai me punir. Eu entendi que essa educação moral, eu vou entender que eu preciso dar dignidade para o outro, assim como eu busco dignidade para mim, e assim que uma sociedade vai evoluindo e nós como espíritos, né, vamos evoluindo. Então eu achei esse ponto da educação moral do Kardec muito interessante, e você colocou bem. O Kardec aqui ele não está falando, né, o propósito do Livro dos Espíritos não é sobre política, mas como toca na nossa vivência, e a nossa vivência também tem essa questão da esfera social e política, vai tocar. E aqui está, assim, na minha opinião também, muito bem explicado. Assim, a questão é essa: não existe uma evolução moral enquanto a gente se virar as costas para o outro. Sim. Então, assim, você pode gostar de um outro caminho que virar as costas para o outro e cada um com o seu é o certo, mas não vai estar certo do ponto de vista moral. Exato. E você vai entrar em falta, né? E aí, tomando isso tudo que você falou, encaixando com o que eu falei ainda há pouco dessa questão, que ele fala aqui, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos. Vejam bem, entregues a seus próprios instintos. A gente acaba bestializando essas pessoas, né? Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, que entra na questão do que a gente vê, que falamos há pouco aqui. A gente passa uma pessoa em situação de rua com medo do que essas pessoas podem fazer com a gente, vão nos assaltar, vão fazer maldade com a gente. Mas a explicação está dentro desse questionamento do Kardec. Elas estão largadas aos próprios instintos. Exatamente. Qual é o instinto dela? De sobrevivência. A sobrevivência dela
Aí a gente abre também parênteses para um monte de coisa, mas a sobrevivência dela principalmente é não passar fome. Ela vai roubar alguma coisa sua ali para trocar por comida ou para trocar por droga, que a droga vai inibir a fome. Mas é isso que eu falo, muitas vezes o discernimento já não está mais equilibrado, já não tem mais equilíbrio. Exato. E aí entra na questão do próprio instinto. O instinto manda na pessoa e a pessoa age. E aí o Kardec continua: quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Veja bem, né? Eu falei que a gente vive em desafios todos os dias e tudo mais. É isso aqui também que ele está falando. Se a gente entra, né, nessa ordem de previdência, nessa ordem de comunhão entre si, de ajudar um ao outro, de ter empatia, de ter a consciência, como o Nicolas falou, de não sou obrigado pela lei, eu faço porque eu entendo que é necessário, né? Como ele falou, é respeito a tudo que é respeitável, está dentro do que você falou, né? Esses hábitos vão permitir a gente atravessar menos penosamente os maus dias que são inevitáveis. Esses maus dias inevitáveis são porque a gente vem para se consertar sobre diversas coisas. Mas não falamos aqui sempre que quando a gente ajuda o próximo, a gente é mais ajudado do que a gente... assim, o retorno para a gente é sempre em dobro, porque só a sensação de ter ajudado o próximo já nos alimenta, já faz tão bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, isso ajuda com que esses dias se tornem menos pesados, se tornem menos densos para a gente, né? E aí ele fala: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Não temos essa educação como sociedade ainda. Alguns indivíduos já tem essa educação bem desenvolvida, mas aí você pega a população mundial, a gente fala de alguns indivíduos. Nós estamos aqui estudando hoje, e todas as segundas, quartas e sextas, justamente para poder nos educarmos dentro desse sentido aqui, né? Para desenvolver essa educação. Porque seria muito hipócrita falar que eu já estou dentro desse nível aqui, de que todo mundo que vem aqui a Caibar também já está nesse nível e tudo mais, ou na outra casa espírita, ou na igreja A, B ou C. Não, a gente ainda está aqui ainda desenvolvendo isso. Todo mundo. A gente está no mesmo ciclo encarnatório. A gente ainda está... A gente não nasceu Chico Xavier, não nasceu Madre Teresa, o próprio Papa Francisco da vida. A gente não nasceu eles ainda, a gente está desenvolvendo isso aqui. E que bom que a gente está desenvolvendo, que bom que a gente está estudando, que bom que tem o irmão que está com a fé dele na igreja, ou seja lá onde for, mas que desenvolve a caridade, que desenvolve esse pensamento de que eu não posso me beneficiar sozinho. Tem um irmão ali passando fome, tem um irmão passando frio. Essas tempestades que a gente viveu nesse final de semana, imagina quantas pessoas em situação de rua não foram alvejadas por isso. Porque o que eu vi estrago na região dos lagos, eu vi estrago em Niterói, eu vi estrago na Baixada Fluminense, vi estrago em diversos lugares físicos. Mas e as pessoas? A gente não fala dessas pessoas, a mídia não fala dessas pessoas, parece que são invisíveis, né? E aí entra aí o que ele fala: a desordem, imprevidência, são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E aí ele continua: esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança de todos, né? A partir do momento que a gente começar a averiguar isso, a gente começa a dar um passo como indivíduos, como cidadãos, como sociedade, né? Um passo dentro da questão moral, da educação moral. A gente fala do posto de gasolina que caiu lá em Ponta Negra, a gente fala do palco lá da Marisa Monte que foi devastado também,
a gente fala das enchentes que deram, da falta de luz, do apagão e tudo mais, mas o que aconteceu com as pessoas que estavam em situação de rua nesse momento? Não se fala, né? Então, eu estou dando um exemplo deles, mas tem as pessoas também que moram em situação de vulnerabilidade, né? Dentro de comunidades, que tiveram aí suas casas, casebres, palafitas, enfim, destruídos também. Região dos, mais uma vez, Petrópolis tem regiões também que foram muito afetadas. Teresópolis, enfim, a gente conta muito o prejuízo material, né? Como eu falei aqui, o posto de gasolina foi destruído. Foi. Mas a gente falou dos funcionários que estavam lá? A gente não falou dos funcionários que estavam lá. Se alguém se machucou, a gente não falou disso, né? Enfim, o Luiz fala aqui, estava vendo imagens do desastre provocado pelas chuvas em Santa Catarina, o quinto estado mais rico do Brasil. Mas as imagens eram de um estado pobre, ruas sem asfalto, sem esgoto, casas construídas à beira dos rios. Isso prova bem que o estado é rico, mas a riqueza está na mão de poucos. A maioria da sociedade é de proletários e explorados por uma casta elitista que domina o sistema. Fato. E aí, se a gente usa esse discurso que é assim, é o real, esse é o discurso real, se a gente usa esse discurso, é o coitadismo. A gente é visto como coitado, a gente é visto como aquele que não quer trabalhar, a gente é visto como aquele que quer tudo na mão, aí chamam a gente de um monte de coisa, de político comunista, petista, sendo que na verdade é isso daí. E essas pessoas, como o Luiz falou, né, essa casta elitista que domina o sistema, eles não querem ter responsabilidade, eles gostam de jogar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é sua, mas eles mesmos querem se eximir de qualquer responsabilidade. A gente está vivendo, inclusive, um desequilíbrio no clima, né? Um desequilíbrio ambiental enorme, justamente por conta disso, por conta dessa caixa elitista que passam as boiadas aí, desenfreadamente, não querem saber com o equilíbrio do meio ambiente. E aí o meio ambiente desequilibra, ou é um calorão infernal, ou são chuvas torrenciais que destroem tudo. Muita seca ou muita água, né? Em lugares que eram frio está muito quente. Aí tem gente que começa a dizer que não existe aquecimento global, blá 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 blá, que estão dentro dessa caixa elitista, né? E aí eu vou me limitar aqui, porque senão entra em outras esferas, em outras situações aqui também que não condiz, né? Condiz, mas não dentro do tópico que a gente está falando aqui, né? Aí o Luiz fala também que de alguns países conta-se nos dedos os que melhor vivem e são sociedades equilibradas, jamais participaram de guerras, como na Suíça, por exemplo, né? Tudo bem que ninguém é santo nesse mundo, né? Mas a Suíça sempre foi um país neutro. Claro que eles também às vezes têm uns costumes estranhos lá também, moralmente falando, mas assim, sempre foi um país que evitou a guerra, sempre foi um país que evitou a pobreza, né? O índice de analfabetismo lá, eu sei que é quase zero. Eu não sei dizer com precisão, né? Mas é quase zero. É muito. A população lá, mesmo que ganhe o mínimo, esse mínimo paga todas as necessidades básicas. Então, assim, claro que a gente entende, a gente está aqui estudando que um dia todos nós vamos desenvolver, né? Para pessoas que são pouco crédulas, né, ou nada, são totalmente pessimistas com relação ao que a gente vive, né, acreditam que é isso aí mesmo. O ser humano é ruim mesmo, a gente tem que cada um fazer o nosso e tá bom. Morreu. Se eu tenho que andar armado porque o fulaninho ali na esquina ali pode me alvejar, é melhor eu dar nele do que ele dar em mim, ou então é melhor morrer atirando, tal. Mas a gente não pensa nessa questão, né? De novo aqui, a desordem e a imprevidência.
que só uma educação bem entendida pode curar. A gente hoje fala muito de resolver o problema, mas a gente não quer resolver a causa do problema. Por que eu estou falando disso? Porque condiz com o que a gente falou lá em cima, na questão 685, né? Do forte trabalhar para o fraco, da questão social. A gente não quer resolver a causa do problema, a gente só quer resolver o problema. Atacar o efeito, né? A gente só quer atacar o efeito. E aí o efeito é justamente isso. Não, que se eu andar armado, eu vou melhor morrer atirando. É um monte de discurso, gente, desculpa, falido. É um monte de discurso materialista ainda, um monte de discurso egoísta, né? Esqueci a palavra quando você fala de si próprio, individualista. Um monte de discurso individualista que você fala, é exatamente nessa frase aqui que o Kardec está falando: desordem e previdência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Tudo dentro disso aqui. A gente ainda precisa caminhar muito nessa esfera da educação moral. Muito. A gente não está nem perto, né? Como eu falei, no mundo todo são alguns indivíduos que já vieram com esse desenvolvimento, e que bom que esses indivíduos vieram, porque são eles que acabam nos passando exemplos, e a gente cita sempre eles aqui, né, nesses exemplos. Hoje posso dar um bom exemplo do próprio Papa Francisco, que inclusive tem sido, usando os termos da atualidade, né, está sendo cancelado, né? Tem muitos haters aí utilizando os termos que a gente usa hoje em dia, por conta das medidas dele, que são falando pró-caridade. O padre Júlio Lancelotti, que recebe ameaça de morte por ajudar o próximo. Não, você trouxe bem o padre Júlio Lancelotti, que o padre Júlio Lancelotti, ele trabalha por tudo isso que a gente está estudando hoje aqui. Sim. Né? Que a gente está falando do velho, a gente está falando da pessoa em situação de rua, da pessoa vulnerável, né? E aí, como o Nicolas falou, recebe ameaça de morte, recebe um monte de mensagens agressivas. E, gente, repito, Nicolas trouxe um adendo aqui: pessoas que se dizem cristãs, né? Complicado. Mas a grande questão que eu ia trazer também, que é preocupante, é que ele só está fazendo a caridade. Vamos lá, ele é padre, ele dirige uma igreja cristã, se entende que está trabalhando em nome de Cristo, Jesus veio fazer o quê? Pregar a caridade e o amor ao próximo. Então o padre ali está fazendo bem o papel dele, não é isso? As pessoas que atacam o padre agridem ele, chamando ele de petista, comunista. Não tem política nisso, gente. Essas pessoas começam a ficar com um estado de doença. Não tem política em fazer caridade. Caridade é só caridade. Não tem política. Você pode ser ateu, você pode ser de direita, esquerda, tangente, perpendicular, você pode ser de ângulo de 90 graus. Mandamento que Jesus ensinou. Exatamente. É o mandamento que Jesus ensinou: amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo já explica a caridade. Eu não quero passar fome, eu não quero passar frio, eu quero ter o direito de me alimentar, de moradia. Então o padre está ali ajudando. E aí pronto, é o suficiente para agredir, né, digamos assim, a moralidade dessas pessoas, porque ele está ajudando pessoas em situação de rua, pessoas que são usuários de drogas, aí pessoas que são marginais no sentido real da palavra, estão à margem da sociedade. Estão à margem da sociedade por quê? Por conta do início do nosso estudo aqui de hoje. Muitas vezes, né, não tiveram a oportunidade ou
não tiveram mais oportunidades, porque algumas pessoas precisam de mais, outras de menos oportunidades para se provar, enfim. Então, isso tudo é muito difícil para a gente ainda, como sociedade, como o Luiz falou também aqui no comentário. Isso tudo desse livro se torna contemporâneo para a gente porque a gente está atrasado. E a gente se torna tão adiantado, como o Nicolas falou, intelectualmente, mas e a moral? O Kardec está dizendo aqui também. A gente precisa desenvolver nossa moral, né? Então, a gente está atrasado moralmente demais. A gente pode ter... E aí, volto a falar aqui de alguns estudos anteriores que a gente está falando, né? Do desenvolvimento da nossa ciência, que já estamos explorando o universo e tudo mais, e a gente já falou aqui que não temos moralidade nenhuma ainda para atingir outros planetas, outros corpos celestes com digamos assim, com uma vida que a gente espera encontrar, né? Com a vida que a gente espera encontrar, que o ser humano subentende que vai encontrar um alien ali, um ser material, tal, a gente não tem. A gente não tem essa moralidade ainda para isso. A gente tem o intelecto para mandar foguetes, sondas, naves, mas a gente não tem moral nenhuma ainda, né? Enfim, me estendi muito aqui. O Luiz fala o seguinte: eu temo por um desastre sem precedente em Camboriú, né? Lá em Santa Catarina também. Prédios de 50 a 60 andares que formam uma barreira e podem sofrer muitos danos, pois os tufões do litoral sul são cada vez mais violentos. E detalhe muito também crucial dentro disso que o Luiz está falando. O sul sempre teve essa questão de ser atingido, né, por essas correntes de ar muito fortes, sempre, por conta da sua localização geográfica. A gente deixou a boiada passar, teve gente que aplaudiu aí queimada, desmatamento, tal. E, gente, vamos lá. Isso tudo que aconteceu aqui no Brasil, de desmatamento, do nosso cerrado, tudo isso, não quebra só o clima do Brasil, não, quebra o clima do mundo, tá? Do mundo. Então, as pessoas que acreditam que nada disso influencia, vai influenciar inclusive esse pessoal da própria elite lá de Camboriú, que é a elite lá, né? Imagina uma tempestade tropical batendo lá nesses prédios que o Luiz está falando, que são coladas no litoral, sendo que lá eles fizeram ainda aterramento na praia, aterraram o litoral, e sendo que esse aterramento já cedeu esse ano, e aí a empreiteira falou que já esperava. Ninguém espera, gente. Você vai fazer uma obra de primeiro mundo, você não espera que vá ceder. Se você fala isso, que a gente já esperava que ia ceder, é colocar a vida do outro em risco. Mas como envolve aí a casta elitista, né, e muito dinheiro envolvido, tal, a gente bota para debaixo do pano. Mas esse desastre está cantado, né? A gente viu aí semana passada uma ressaca aqui no litoral do Rio, que a Marinha avisou, mas não vai chover o tempo, mas a Marinha avisou, tá sol, mas vai ter ressaca de ondas de até 3,5 metros. O pessoal foi para a praia, mesmo assim, em clima de sol. Bela hora que a onda recuou, veio violenta, foi puxando todo mundo, muita gente perdeu os pertences e tudo mais. A onda foi bater lá do outro lado da rua, sendo que quem conhece a Zona Sul do Rio sabe que as pistas na Zona Sul são largas, né? Você tem ali 2, 3 vias de pista, e foram bater já quase lá nos prédios. E é daí para pior, gente, infelizmente, né? A gente parece que fugiu do tema, mas não fugiu não. A gente está falando ainda de desordem em previdência, que só a educação bem entendida pode curar. E essa educação bem entendida alivia tudo isso que a gente está falando aqui, porque você começa a desenvolver a tua sociedade
com essa questão do que a gente estava falando, do respeito é tudo que é respeitável. E se você olha o que ele fala, tudo que é respeitável entre os meus irmãos que estamos aqui encarnados e a própria natureza. Eu começo a trabalhar sem aquela questão de lucro acima de tudo. Isso porque eu não quero citar a menina que morreu no show aí agora, né? Por conta de calor, né? Tudo mais, enfim. Mas, falando da questão do nosso sistema, é isso. Falta essa educação. Falta a gente entender que isso é uma tragédia cantada. Quantas vezes a gente já viu? Mas que por conta da falta de respeito a tudo que é respeitável, a desordem e a imprevidência passaram por cima da educação bem entendida que pode curar. Olha o quanto de raciocínio a gente está falando só dentro de 2 frases. Se a gente pegar todo isso que o Kardec falou aqui desde o início, a gente fica uma semana aqui trabalhando em cima disso. Uma semana. E eu falei que a gente entrar no capítulo 4 hoje, nem vamos. Finalizamos aqui mesmo, né? Muita coisa, né, doutor? Muita coisa, exatamente. Fica para a próxima semana, capítulo 4, vocês já podem anotar aí, da lei de reprodução, né? Aí sim, aí a gente vai entrar população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, e também vamos falar da poligamia, né? Então, todos esses tópicos vamos falar no capítulo 4, e o primeiro tópico a ser abordado semana que vem é a população do globo. Então a gente já começa a anotar aí, né? E vamos fazer a nossa prece final para encerrar o nosso estudo de hoje. Peço aos amigos todos agora que elevem seus pensamentos a Deus nesse momento. Vamos mentalizar todas as pessoas que precisam de ajuda nesse momento, pensando no estudo de hoje. Pessoas mundo afora, temos 2 guerras acontecendo no mundo, temos desastres climáticos acontecendo no nosso país, né? Temos situações políticas extremas acontecendo no nosso continente. Então a gente pensa que a nossa empatia agora vai ser muito necessária. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo que tivemos aqui através da doutrina espírita, para entender mais a Tua palavra, para que possamos sair daqui mais bem alimentados, Senhor, como pedimos no início. E que o estudo de hoje, Senhor, nos faça valer de entendimento disso tudo que citamos há pouco, da nossa situação global, das guerras que vêm acontecendo, dos desastres climáticos que vêm acontecendo do nosso lado, das situações políticas extremas que estamos vivendo, Senhor. Nossa sociedade vive numa questão material tão grande, Senhor. Disputa de ego, disputa de poder, e que muitas vezes as pessoas que estão no poder somente mandam, somente agem pelos próprios interesses pessoais, Senhor, e movimentam nações por conta das suas próprias ideologias, Senhor. Então que possamos utilizar o estudo de hoje como uma espécie de método para que a gente possa separar melhor esses entendimentos, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa ter mais empatia, que o estudo de hoje seja uma espécie de antídoto contra o nosso futuro aborrecimento ou uma futura raiva que a gente tenha de um ou de outro por um pensamento contrário a tudo que acontece com a gente no nosso redor, Senhor. Que o estudo de hoje nos sirva como antídoto simplesmente por uma questão de divergência política, mas que a gente pense que o irmão está na situação dele ali de desenvolvimento dele e que nós estamos no nosso desenvolvimento, e que possamos nos tratar bem, conviver bem apesar disso. A gente não precisa de mais segregações, Senhor. A gente precisa de mais união, a gente precisa de mais coletividade. A gente não precisa se separar tanto, a gente não precisa se segregar tanto, principalmente em momentos de desastre como a gente está vivendo. A gente precisa ajudar muito uns aos outros.
Precisamos ajudar aquele que sobrevive à guerra, aquele que sobrevive ao desastre ecológico, aquele que perdeu tudo, que só tem muito mal a roupa do corpo. A gente precisa ajudar aquele que vive nas ruas, aquele que sobreviveu à enchente, aquele que sobreviveu a tempestades. A gente vive com o coração duro todos os dias para ajudar o nosso próximo. Às vezes a gente passa longe, a gente só atravessa a rua quando vê uma pessoa que simplesmente só precisa comer. Então que possamos ser mais tocados daqui por diante, que o estudo de hoje nos sirva de lição e que possamos quebrar um pouco dessa pedra que preenche nossos corações, sim. Que a espiritualidade boa, nossos amigos possam estar sempre com a gente, nos intuindo e nos ajudando, nos aconselhando em todos esses momentos. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja, graças a Deus. Gratidão então, amigos, obrigado aí a todos que estudaram com a gente. Quarta-feira, lembrando, tem o estudo do livro dos médiuns, sexta-feira tem o estudo do céu e inferno. Hoje feriado, muita gente deve ter viajado, né? Mas, olha, o nosso estudo não tem feriado, nosso estudo não tem pausa. Se eu não conseguir fazer, tem outra pessoa que vai conseguir fazer. Nosso trabalho de estudo, nosso trabalho de entendimento é sempre contínuo. Nunca vamos fechar a Caibachuta por conta de feriado ou qualquer outra data. A gente vai ter sempre aqui. O estudo não pode parar, tá ok? Então, muito obrigado a todos, um bom descanso para vocês e uma boa semana. Até mais.